Natal chegando, né? Festas de fim de ano chegando e há assuntos que às vezes não tem como ser evitados, mas muita gente quer evitá-los. Esse assunto é um desses, né? Política. Nós temos pesquisas da Quest que mostram que as pessoas estão muito preocupadas em relação a discutir sobre política no Natal, na noite de Natal, no almoço de Natal. Tem medo que isso atrapalhe. Né? Voa peru na cabeça um do outro. Ixi, que É um isso? bom momento, mas para algumas pessoas é. Para algumas pessoas é, exatamente. Então agora a gente vai falar com o Felipe Nunes, cientista político, CEO da Quest, que vai falar sobre esse receio de que a política prejudique esse momento de confraternização. O que as pesquisas mostram, hein, Felipe? Bom dia para você. Bom dia, Joana, bom dia, Mayara. Prazer estar aqui falando com vocês. É isso, a gente publicou essa semana, um estudo que mostra como é que os brasileiros vão se comportar no Natal. Natal já é essa semana, os últimos 5 anos foram natais tensos, eu diria, né? Para quem acompanha a política sabe disso, o nível de polarização chegou em níveis altíssimos. Muita gente deixou de ir no Natal na casa do tio, da tia, para evitar esse assunto. E agora, o que a gente percebe é que 21% dos brasileiros estão com medo, estão com receio de que algum debate sobre política acabe atrapalhando a ceia de Natal. Já é menos gente do que foi no passado, lá em 2019, 20, 22, etc. Isso diminuiu de lá para cá, mas continua sendo um dado bastante alto. Por quê? Porque a política não deveria ser um assunto para dividir tanto a sociedade. O fato é que, embora algumas pessoas queiram negar, a polarização continua existente. A gente está vendo aí o caso das Havaianas, que polarizou o país esse final de semana. Ou seja, o Natal promete ser um Natal ainda de receio, de preocupação por boa parte, né, das famílias brasileiras. Felipe, deixa eu só inserir aqui na nossa conversa a Dani Lima. Dani, fique à vontade. Obrigada, querida. Bom dia, Felipe. Bom dia. Obrigada aqui pela participação na TMC. Polarização que não cede no Brasil. Natal, mais uma vez, tenso e as pessoas estão querendo evitar a política na ceia, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre 26, né? O que a gente pode esperar ano que vem, ano de eleição. A tendência é que os ânimos recrudesçam, né, de novo. Ei, Dani, bom dia, prazer enorme falar com você. 2026 parece, Dani, que vai caminhar na mesma direção do que a gente acompanha desde 2018, né? Embora a direita não bolsonarista seja maior do que o bolsonarismo na sociedade brasileira, e a gente mostra isso nas pesquisas, a escolha política por Flávio Bolsonaro é um sinal muito forte, Dani, de que nós teremos sim um espaço ali para que essa polarização permaneça, né? Ou seja, se a elite política brasileira não conseguir viabilizar um outro nome tão competitivo quanto o do Flávio, é possível que a gente caminhe para o segundo turno de 26 de novo, vendo Lula-Bolsonaro na cédula, e isso vai estressar o eleitor, Dani. Você sabe disso muito bem. Você tem posições calcificadas no eleitorado, né? Você tem progressistas, a classe DE e os militantes de esquerda que vão votar no Lula, o empresariado, o agro e os conservadores cristãos, junto com a extrema-direita, que vão votar no candidato mais competitivo da direita, nesse caso o Flávio, e aí você vai ter empreendedores individuais e liberais sociais sofrendo para tomar uma decisão sem saber para que lado vão, porque não estão 100% felizes com o governo e rejeitam muito o bolsonarismo. Ou seja, neste cenário, em isso se confirmando, Dani, a gente caminha para um jogo de polarização de novo. João, Mayara, vocês me permitem mais uma intervençãozinha? Óbvio, claro. Felipe, eu queria que você explicasse para a gente, com base nos dados que você vem colhendo mensalmente, né, há bastante tempo para acompanhar a evolução dos cenários, por que as boas notícias na economia, pelo menos são os dados formais, né? Então, menor desemprego da série histórica, a inflação cedendo, por que isso não está convertendo como costumava converter para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
Dani, eu acabei de publicar um livro chamado Brasil no Espelho. E eu acho que boa parte da resposta à sua pergunta está nesse livro, né? O que eu tenho identificado, Dani, é um cabo de guerra. Existe um cabo de guerra entre a conjuntura e a estrutura brasileira, né? Os brasileiros, na conjuntura, estão vendo um país só com resultados positivos. PIB, inflação, desemprego, todos esses grandes indicadores são positivos e favoráveis ao governo Lula. Mas a estrutura brasileira, que é mais conservadora, mais tradicional, que está mais à direita, na média, ela acaba dificultando, né, que esse eleitor dê o braço a torcer, vamos dizer assim, e consiga dar a Lula o crédito, né, de estar produzindo essa economia que você tão bem descreveu. Então, esse cabo de guerra dos dois lados, Dani, eu acho que é o que explica o fato de que, por um lado, a economia vai bem, mas o eleitor que agora vota com valores, vota com sentimento, vota com afetividade, ele olha para os resultados e fala, pode até estar bem, né? As coisas podem estar indo bem, mas não é como eu gostaria que as coisas fossem. A visão de mundo do governo é diferente desse outro pedaço do Brasil, e isso gera todas essas tensões. Dani, nós vamos ter que olhar com muito cuidado em 2026 para como a inflação de alimentos está se comportando, que é o principal indicador de conjuntura na minha avaliação, e, por outro lado, quanto essa afetividade, o medo, a raiva, o ódio e todos os ressentimentos da sociedade estão mobilizados pelo outro lado, pela oposição. Vai ser uma eleição bastante dura, Dani. Bom, Felipe, a gente fala muito dessa polarização, né? Cada um para um lado, eu contra os outros, eu contra você e tudo mais, mas no seu livro você também faz uma revelação interessante sobre em que assuntos nós concordamos. Aliás, primeiro, né? Tem algum assunto em que todo mundo pode concordar, pelo menos a maioria ali? O que você descobriu ali nas suas pesquisas, em ouvir as pessoas e conhecer o brasileiro de perto? A dúvida era justamente essa. A questão que estava colocada, Mayara, era, já que eu estudei muito polarização no meu primeiro livro com o Thomas Trauman, o Biografia do Abismo, neste segundo livro, um estudo contratado pela Globo para entender o Brasil, o objetivo era justamente entender o que une. E o que a gente descobre em comunidade, por exemplo, é que a música sertaneja é a preferida do Brasil em quase todo o país, à exceção do Nordeste, que prefere forró, piseiro, que continuam, né, tendo ali uma força muito relevante. Então, isso é uma dinâmica de unidade. O samba perdeu espaço, o samba é forte ali no Rio de Janeiro, mas a música sertaneja ganhou, né, traços de favoritismo aí no resto do país. Outra dimensão que a gente descobre no livro é a fé do brasileiro. O brasileiro tem muita fé. É um país que não desiste nunca, que tem uma ideia de fatalismo religioso muito grande. Se Deus quiser vai dar tudo certo, graças a Deus eu consegui alguma coisa. A gente fala isso porque essa fé une o Brasil. E, por último, a ideia da família, né? Estamos aqui perto do Natal e mesmo que os brasileiros estejam preocupados com as discussões políticas, né, 85% dizem na pesquisa, na última pesquisa da Quest, que sim, vão se reunir com a sua família, né, vão ali fazer a ceia, vão celebrar esse final do ano com família, porque família é muito importante para os brasileiros, né? A gente quer dar orgulho para os pais, a gente quer que a família esteja presente nos principais momentos da gente. Então, Mayara, a fé, a família e a música sertaneja, acho que são bons exemplos da unidade desse novo Brasil, né, que a gente mostra nesse livro Brasil no Espelho. É só tocar um sertanejão na mesa de Natal, de Ano Novo, que todo mundo bem. Solta a franga, todo mundo fica bem, tá tudo certo. Mayara, veja você. Oi? Só para contar. Todo mundo sabe que Evidências é o hino nacional do Brasil, é não um é? hino. Então é só tocar Evidências que tá tudo certo. Pode ser Boate Azul também, né? Boate Azul é uma que também você toca. Meu Deus, de amor, Mayara. Não é? Você jogou longe. Você foi longe. E eu queria te perguntar sobre isso, Felipe, até encerrando aqui no estúdio, a Dani depois pode fazer intervenções, claro. Não, você... mais Quê? Espaço.
A gente queria saber sobre essa divisão que você fez em relação aos grupos geracionais aqui no Brasil, porque a gente segue o modelo americano, né? Então a gente vive falando, o millennial, o baby boomer, o não sei o quê, mas você defende que o brasileiro, as gerações brasileiras, sejam divididas de acordo com características nossas aqui do nosso país. Que características são essas? Claro, Joana. Veja você, toda vez alguém fala para mim assim, geração X, eu falo, gente, mas geração X é o quê? Geração Y, geração Z. Eu acho que está errado. A gente tem que começar a usar a nossa história, o que marcou, né, fundamentalmente a economia e a política do Brasil nos últimos anos, para definir o país, né? E eu espero que esse livro ajude quem estuda o Brasil, quem pensa o Brasil, quem quer conversar com esse Brasil, que olhe para o país sobre essa nova ótica, que é a geração Bossa Nova, que é a turma que nasceu antes de 64, né? Não é à toa que ela é chamada de Bossa Nova, ali você tinha a Bossa Nova no seu auge, a construção de Brasília, o JK presidente Bossa Nova, então foi um momento importante ali, marcado por essa cultura política e econômica. Depois, a geração Ordem e Progresso, que é a geração da ditadura militar, do golpe, da ordem, e ali do pretenso milagre econômico, por isso a ideia de progresso, que está na bandeira brasileira, né? Ordem e Progresso, quem nasceu entre 64 e até 80. Depois, quem nasceu de 80 para frente, que é a minha geração, é a geração redemocratização. A gente acreditava que tudo era linear no Brasil, você ia resolver a democracia, você ia resolver a inflação, você ia resolver os problemas sociais, e assim por diante, o Brasil ia avançar numa linearidade, com transições importantes de governos, alternância de poder estável, até que chega os anos 2000 e o advento da internet cria a geração.com, que é a geração dos meus filhos, que estão tão imersos ali na internet, que, né, tem uma nova visão de mundo, uma forma de lidar com o mundo recortada por esse mundo digital. Então, Joana, eu proponho que a gente pare de olhar para as dimensões americanas e passe a olhar o Brasil sob a ótica das nossas características. Quem nasceu na Bossa Nova, quem nasceu na Ordem e Progresso, quem nasceu da redemocratização e quem nasceu na geração.com, tem traços muito marcantes de Brasil, e o livro explica isso, apresenta isso e acaba ajudando a gente a entender esse país tão diverso, né, que é o Brasil. Deixa eu pegar aqui uma última carona. Posso, Felipe, explorar você mais 2 minutinhos? Rapidamente, para tirar o atraso? Sempre. Pronto. Ô, querido, você falou de redes sociais, de realidade recortada, jogando um pouco para a eleição, que impacto isso deve ter em 2026? Você acha que a gente vai viver um repeteco de 2018, onde rede social foi, assim, preponderante para os resultados? Dani, veja só, eu acho que a sua pergunta é muito oportuna. A gente está vivendo aí toda essa discussão em torno das Havaianas no fim de semana, e eu gosto muito de um livro chamado Engenheiros do Caos, que mostra como é que a dinâmica de redes sociais, Big Data, microsegmentação, algoritmos e psicologia social ajudam a gente a entender esse novo mundo, né? Em que não basta você dizer, o que importa é como o outro entende o que você diz, e esse outro agora está, de alguma maneira, estimulado, explorado no medo, no ressentimento, nas frustrações. Nas pesquisas que a Quest faz ao longo do tempo, as redes sociais ganharam uma força gigantesca, né? A TV vem como primeiro meio de informação importante, depois vem as redes sociais, elas se complementam hoje em dia. Eu acho que é impossível discutir a comunicação política no mundo sem a colaboração desses dois ambientes, o meio tradicional e o meio digital. A diferença, Dani, é que os meios tradicionais falam para a média, falam para o todo, e as redes falam para as bolhas. E às vezes falar para a bolha é mais efetivo, porque você fala ali no coração das pessoas. Então essa combinação de TV, de meio tradicional e rede social, eu acho que vai ser fundamental para entender 2026. Muito bem, a gente falava aqui desses conflitos de gerações, coisa geracional. Então, como eu sou uma pessoa dos anos 80, vamos tocar um som para terminar essa entrevista aqui, todos unidos e juntos, nós 4 aqui. Sobe som! Prepara, Felipe, prepara o coração. Que virá. Essa loucura de dizer que não te quero.
Agora fica tudo bem, né? Tá tudo bem. A polarização. Esse é o hino nacional brasileiro, viu? Fica a recomendação pra todo mundo. Se quiser ter paz no Natal, na hora que começar a discussão política, é só botar evidências que tá tudo certo. Ai, Felipe, eu não sei se eu tô muito descrente, mas eu tenho certeza que um tio, uma tia, uma prima, uma sogra vai virar e vai falar: eu odeio essa música. Ninguém odeia essa música, Joana. Não tem como? Que isso, João? Essa aqui também, ó. Aí, ó, uma boate azul. Aí a boate azul Olha aí. já é puxada. A boate azul eu me retiro. Acho que a Mayara tá puxando ela tá forçando a barra. Tudo bem, estamos em plantão, pode forçar a barra. Seja feliz, Mayara. Não vamos polarizar, né? Gente, coitado do Felipe Nunes. Um beijo, querido. Bom trabalho, Beijo. bom Natal pra você. Um beijo pra sua mulher e seus filhotes. Beijo. Um beijo, Felipe. Obrigada. Muito obrigado pra todas vocês. E ó, deixo a dica, hein? Brasil no espelho, presente de Natal, com evidências. Um beijo. Beijo, Presente Dani. mais Beijo, do que- Mayara. Beijo, Joana. Adorei. Mais do que necessário pra gente ler e compreender melhor esse país polarizado, mas nem mútil, talvez, pero no mútil, como esse que estamos vivendo aqui.